de um feriado, né, para aqueles que não são cardiologistas, para os cardiologistas, véspera da SOCESP, do nosso congresso da Sociedade Paulista de Cardiologia, e Uhum. a gente segue aqui com a nossa reunião científica da cardiologia, hoje falando de um tema que não deveria ser um pouco diferente, mas acaba sendo um pouco diferente. Na verdade, a vacinação do paciente cardiopata hoje é entendida como parte da redução do risco residual. Quando a gente lembra da forma de reduzir eventos cardiovasculares, seja em portadores de insuficiência cardíaca, seja da redução de eventos cardiovasculares, a gente lembra de mudança de estilo de vida, algumas medicações, mas geralmente esquece da vacinação. Então, hoje o Gabriel vai falar um pouco para a gente sobre esse tema, a vacinação do paciente cardiopata. O Gabriel é doutor pela Universidade Federal de São Paulo, programa de infectologia, infectologista do Hospital 9 de Julho, e vai falar um pouco sobre a vacinação. Eu acho que é um tema que a gente precisa entender um pouco mais, quando que ela é necessária, quais são as vacinas que a gente não pode negligenciar nessa população. E no final a gente vai fazer aqui um debate e tirar algumas dúvidas. Gabriel, obrigado aí pela sua presença, pela disponibilidade antes desse feriado de falar para a gente. Maravilha, Edu. Obrigado pelo convite, né? Eu também trabalho amanhã, então para mim por mais que vocês estejam no congresso, eu também vou estar num dia normal, amanhã, tá? Eu montei essa aula que eu dei originalmente para a população oncológica, tá? Do congresso aí do CTO, que foi no fim do ano passado. Eu só fiz algum ajuste, porque no fundo acho que as coisas que a gente precisa conversar são parecidas, e uma aula bem prática, assim, acho que das coisas que especialistas devem saber, né, e lembrar. Então, um roteirinho rápido, né? Eu vou falar primeiramente, eu acho que é do assunto que deixa a gente mais angustiado, que é o tema de hesitação vacinal, né? Então, que é uma dificuldade recente que a gente tem com relação à orientação de vacina. Brevemente sobre vacina de herpes zoster, vacina de pneumonia, vacina de influenza, vacina de sincicial respiratório, que é uma coisa que deve entrar em breve aí no nosso radar, e de vacina para Covid, que a gente tem aí um. Acho que eu vou só tirar, só um minutinho, gente, eu vou só desligar o meu WhatsApp, porque senão vocês vão ficar com isso apitando durante a aula. Vamos voltar aqui na nossa. Isso. E um pouquinho de vacina de Covid que a gente tem de atualização. Então, acho que primeira coisa para a gente pensar, né? Hesitação vacinal é um fenômeno aí que tem crescimento nas últimas décadas, né? E esse é um artigo do New England que saiu aí há um ano e meio, mostrando que você tem muita relação aí de hesitação vacinal com alinhamento político, tá? Então, para quem está acostumado com política americana, esse azul e vermelho, né, são as cores dos democratas e as cores dos republicanos, né? E existe uma superposição aí de quem vota mais no Partido Republicano acaba tendo mais excitação vacinal e está mais sensível a essa discussão com relação a isso, né? Então, a gente tem esse fenômeno principalmente relacionado à desinformação em redes sociais, por conta de introdução de novas vacinas e mudança das crenças pessoais, né? A gente tem um papel, acho que está todo mundo vivenciando na prática nessa erosão e diminuição da confiança na expertise médica em geral, né? Principalmente por conta de polarização política e defesa de métodos de saúde alternativa, né? Então isso aumenta e contribui com o questionamento com relação à vacinação, né? Essa preocupação com relação à segurança das vacinas impactam a aceitação delas, né? Por mais que a gente seja obrigado sempre a falar que vacina é algo que tem efeito colateral e tem suas questões, mas isso tem sido maximizado com relação ao debate que a gente enfrenta, né? E esse contexto e atenção pública com relação às vacinas tem um papel crucial, né, nesse fenômeno de hesitação, né? Então, acho que a gente tem enfrentado um contexto em que isso tem aparecido, né? Acho que essa semana a CCJ
né, do Congresso aprovou um projeto para ser votado que você não pode proibir a proibição das crianças serem vacinadas, né? Então, passa muito numa questão aí de eh, liberdade de expressão, né? E de fato, né? Acho que a gente tem um fenômeno aí político muito grave, mas isso acho que é um fenômeno que todo mundo enfrenta, né? E ter ferramenta para a gente recomendar e não deixar os pacientes tomarem más decisões e não tomarem vacinas que são importantes, eu acho que é uma coisa fundamental, tá? Aqui de novidade, não é nem tanta novidade assim, mas a questão de varicela zoster, acho que é uma vacina que foi incorporada e, por mais que não seja especificamente em paciente cardiopata, é uma coisa importante, né? Porque doenças cardiológicas estão relacionadas aí com o envelhecimento, né? E pacientes idosos têm um risco maior de reativação de vírus de varicela zoster, né? Que você tem aí uma incidência de 10 a 20% da população geral e até 50% dos pacientes que vivem até os 85 anos, né? E o que, por mais que às vezes pareça um evento menor, herpes zoster impacta substancialmente aí na qualidade de vida dos pacientes, né? Então, idosos com dor neuropática, né? Idosos com neuralgia de trigêmeo, é um evento que é bastante desabilitante e impacta muito na qualidade de vida, né? E aí você tem muita morbidade e até eventualmente mortalidade em paciente que tem imunocomprometimento, câncer, e a gente pode colocar as doenças cardiovasculares também, né? E até 2022 a gente só tinha uma vacina disponível, que era a vacina da Merck, que era a Zostavax, que era de vírus vivo atenuado, administrado em dose única, né? E era uma vacina que você tinha uma proteção que diminuía com o passar do tempo. E aí, mais recentemente, isso aqui, a gente tem uma vacina recombinante que a Jéssica fabricou, né? E aí ela é uma vacina que não é com vírus atenuado, né? É um vírus que ele é fabricado com uma glicoproteína coadjuvante, né, que ajuda a impulsionar a resposta imunológica, e é uma vacina com recomendação de 2 doses. Tem uma efetividade bastante interessante, então essa vacina anterior com vírus vivo atenuado tinha uma efetividade de 40%, essa vacina nova uma efetividade de 85%, né, com um perfil de segurança bastante é, tranquilo, né? Principalmente com reação local e reação sistêmica leve. Então, quando a gente olha os gráficos publicados no New England, acho que não tem dúvida do benefício, né? Quando você compara o uso da vacina de herpes zoster comparado com o placebo, né? Você tem uma eficácia de vacina aí em torno de 90%. Então, é uma ferramenta bastante interessante. Você tem indicação de bula para adultos saudáveis a partir dos 50 anos, mas você pode aplicar a vacina para pessoas com comorbidades, né? E aí inclui imunossupressão, mas inclui também pacientes cardiopatas a partir dos 18 anos de idade, tá bom? Então, é uma coisa que eu acho bastante importante de estar no repertório dos pacientes acima de 50. Não é uma vacina barata, tá? Não é uma vacina coberta pelo SUS, mas é uma vacina que eu acho que prevenir neuralgia pós-herpética é uma coisa bastante importante, né? Se você gasta com o remédio, né? E com o tempo do paciente, é uma coisa bastante importante, tá? Agora eu vou falar de pneumonia, e acho que pneumonia é importante contextualizar vocês o contexto que a gente tem de pneumococo na cidade de São Paulo e no Brasil, né? Então, não sei se vocês sabem, tem o Cireva, que é um sistema de monitoramento de infecção por pneumococo e por meningococo, né? E eles acabam fazendo acompanhamento aí tanto de meningite como de outras formas, como pneumonia.
E uma coisa que desde a pandemia tem acontecido, a gente começa a ter aumento de resistência a pneumococo, tanto a penicilina quanto a ceftriaxone. Isso é mais importante na população pediátrica, tá? Então, vou estar falando aí que. E aí, a gente tem pontos de corte diferentes de pneumococo para meningite e não meningite, né? Mas só para mostrar para vocês que para uma criança com meningite, você tem aí de 20 a 40% risco de você ter um pneumococo não sensível à ceftriaxone. E na população idosa, que é a população que geralmente tem aí doença cardiológica, a gente tem aí em torno de 15 a 20% de não sensibilidade à ceftriaxone em meningite, e quando a gente olha os pneumococos em infecções como pneumonia, a gente que aí esse ponto de corte de ceftriaxone é um pouco mais menos agressivo, né? Mas você tem aí uma necessidade de aumento de dose aí do ceftriaxone, uma não sensibilidade, uma sensibilidade aumentando a exposição aí entre 15 e 20%. Não sei se eu vi bastante, e acho que todos vocês viram um pouco também, que a gente teve uma temporada de pneumonia razoavelmente séria, né? Bastante caso de pneumonia lobar em pacientes com gravidade, né? E hoje, se vocês falarem, nossa, você daria vancomicina, ou você daria linezolida, ou você daria ceftarolina hoje para uma pneumonia comunitária grave? Eu digo que sim, tá? Por conta desse contexto epidemiológico que a gente tem, que está sustentadamente em piora, principalmente por conta da circulação de alguns subtipos específicos de pneumococo, né? E aí lembrar que pneumococo é uma doenças pneumocócicas, são doenças aí preveníveis com vacina, né? Então a gente tem duas vacinas pneumocócicas, uma é a vacina conjugada, que é 13 valente, e uma vacina que ela é a 23 valente, tá? Então, às vezes as pessoas acham que a 23 valente ela é melhor porque ela pega mais subtipos, mas elas acabam tendo aí uma ação complementar, tá? Então, por isso que o ideal seria que nesse momento, né, a gente tem disponível, a gente desse as duas vacinas. Então, a partir dos 60 anos, a vacina 13 valente, que ela previne 90% das doenças pneumocócicas graves por conta da circulação dos subtipos do pneumococo que ela cobre, dos sorotipos que ela cobre, né? A gente tem recomendação em rotina, e aí a maneira que a gente tem de otimizar esse booster aplicando a vacina 13 valente no primeiro momento, aí depois você faz a vacina 23 valente no intervalo de 6 a 12 meses depois dessa vacina, e aí depois você faz a vacina 23 valente 5 anos depois, tá? Então, esse é o melhor esquema para a gente poder realizar prevenção para a doença pneumocócica, tá? E aí o ideal é que se a gente for iniciar o esquema, é fazer esse esqueminha, iniciar com a 13 valente, depois fazer a 23 valente, né? Respeitando aí o intervalo de 2 meses entre elas. A gente deve ter a incorporação, deve chegar a vacina 20 valente, tá? Conjugada pela Pfizer, deve chegar aí no próximo ano, e aí a gente pode ter a discussão se realmente a gente precisa desse complemento da vacina 23 valente, né? Nesse contexto de pneumonia séria e de circulação de sorotipos resistentes, né, à penicilina, eu acho que proteger os pacientes com vacinas pneumocócicas eu acho bastante pertinente, tá? Com relação à influenza, né? Então, acho que essa que a Bia perguntou antes da aula começar, né? Então, a gente tem duas vacinas disponíveis, a vacina quadrivalente e a vacina trivalente, né? A vacina quadrivalente, a gente tem dois subtipos A e dois subtipos B, e a vacina trivalente, a gente tem dois subtipos A,
um subtipo B. A gente tem recomendação da Sociedade Brasileira de Imunologia, né, para você, se puder, priorizar a vacina tetravalente. Ela é uma vacina que, na verdade, por enquanto não está coberta no SUS, né, mas não acharia, como eu falei para a Bia, criticável, né, se você acessa a vacina trivalente gratuitamente no SUS, porque eh, ela está disponível e você tem hábito de tomar vacina, você acessar isso de maneira gratuita, tá? Em pacientes idosos e imunodeprimidos que têm uma situação de risco, você pode considerar uma segunda dose, 3 meses depois da dose anual, mas isso não é exatamente de rotina, né? E lembrar que você tem uma temporada de influenza que acontece, né, no hemisfério norte, né, do inverno deles, que é durante o nosso verão. Então, se eventualmente um paciente for considerado mais vulnerável viajar para a área endêmica de circulação de influenza durante o inverno deles, dá para, em vez da vacina ser realizada no momento em que a gente faz antes do inverno, né? Antes de viajar. Então, isso é uma coisa. eh, mas isso está embutido dentro da nossa rotina. Acho que vacina de influenza a gente não tem muita dúvida com relação à indicação. Isso está um pouco mais arraigado dentro do nosso hábito prescritório, tá? Uma coisa que é novidade e deve chegar em breve é sincicial respiratório, tá? Sincicial respiratório, geralmente a maior parte da preocupação tem sido em população pediátrica, né? Por conta da bronquiolite, mas é importante lembrar que pneumonite por sincicial respiratório é uma condição que é bastante patogênica, né? E pacientes idosos com mais de 60 anos têm risco elevado de evoluir aí com doença grave para sincicial, né? E a gente vai ter uma vacina disponível para sincicial respiratório em população idosa, né? E principalmente nos pacientes com comorbidade, né? Doença cardiopulmonar, ela está elencada em uma delas, tá? Então, pacientes que têm risco de ter forma grave aí com insuficiência respiratória, principalmente pacientes frágeis, pessoas em idades avançadas, que estão em instituições de longa permanência, né? E que têm condições ou fatores aí subjacentes que aumentam o risco de doença respiratória grave. A gente detecta pouco sincicial porque a gente pensa pouco em sincicial para adulto e para idoso, e aí a gente tem no New England a publicação de uma vacina para sincicial aí, né, com uma redução, uma eficácia, né, com redução de sintoma entre 60% e 85%, tá? Se eu não me engano, aqui no Brasil a gente vai ter liberação de vacina para sincicial para grávida, tá? Então isso está bem próximo de acontecer, que eu acho uma coisa sensacional, né? Que impacta na bronquiolite da criança, mas com certeza a gente vai falar bastante aí também de sincicial respiratório em idoso frágil, em idoso cardiopata, por conta das comorbidades possíveis associadas, tá? E aí eu vou finalizar essa conversa lembrando que saiu esse mês, na verdade, a recomendação de vacina de reforço de Covid, né? Então, o vírus de Covid vai mudando com o passar do tempo, como qualquer vírus, né? E aí a primeira vacina que a gente já tomou está muito distante do vírus que está circulando agora. Então, o reforço da vacina de Covid é com uma vacina da Moderna. Então, é, até ano passado era com a Pfizer, né? E aí o subtipo do Covid, né, que vai mudando de letrinha, que essa vacina da Moderna pega, é a XBB. Então, a recomendação de vacinação para grupos prioritários, tá? Então, não tem mais indicação de vacinação de Covid para qualquer indivíduo, né?
E aí você precisa ter aí maior vulnerabilidade ou condições que aumentam o risco para forma graves da doença, né? E aí, se o paciente se encaixar nessa condição, você tem indicação de tomar uma dose dessa vacina nova, né? E aí, pessoas idosas, gestantes, imunocomprometidas deveriam fazer esse reforço a cada 6 meses, tá? E aí a gente tem aí trabalhadores de saúde, pessoas com comorbidade em geral, né? Aí com indicação anual, né? Como doença cardiovascular e mais de 60 anos é algo que está bastante associado aí, né? Essa é a recomendação mais recente, aí você direciona o paciente com encaminhamento e com o CID, né, da doença para ele tomar essa vacina o mais breve possível, tá? Esse é o calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações, quando a gente pensa em pessoas cardiopatas e pneumopatas crônicos, né? Então, esse é o resuminho da nossa conversa, né? Então, lembrar que vacina de Covid é uma vacina aí que depende da recomendação, então a gente tem uma recomendação desse mês, né? Com relação a isso. Então, lembrar que vacina de influenza você tem disponível aí na UBS a vacina trivalente, que é uma vacina que, se você consegue garantir que seu paciente acesse, é excelente. A gente tem indicação das vacinas pneumocócicas, né? Então, tanto a 13 quanto a 23, né, seria recomendado para essa população receber, né? E você tem a recomendação aí da tríplice bacteriana, né? Então, da vacina DT, que eu acho que todo adulto tem que ter, é importante que reforce, e a questão da vacina para herpes zoster, que não está recomendado, mas aí você tem essa indicação em adultos saudáveis com mais de 50 anos, e adultos e pessoas com comorbidade em geral acima de 18. Acho que é isso que eu queria falar brevemente para não comprometer muito o feriado de vocês. E aí, se vocês quiserem tirar dúvida e bater papo, eu estou aqui à disposição. Obrigado, Gabriel. Excelente, de fato muito pragmático, é isso que a gente espera. Essa relação principalmente do influenza com doença cardiovascular, ela é muito bem conhecida até, né? Um estudo americano não tão antigo, de mais ou menos uns 5 anos, ele demonstrou um aumento do risco absurdo de infarto do miocárdio 7 dias após uma infecção por influenza. Isso no sistema americano, era um estudo retrospectivo, mas que tentava demonstrar essa associação. A gente sabe que, na verdade, não apenas o influenza, mas qualquer tipo de doença infecciosa, e as pulmonares são uma dessas causas, por conta da inflamação de baixo grau, ela pode gerar instabilidade de placas ateroscleróticas, gerando infarto do miocárdio, por exemplo, e descompensar pacientes com insuficiência cardíaca, né? Mas a gente sabe que o espectro dessa relação das doenças virais ou bacterianas, elas vão muito além do que só a descompensação de uma doença de base, né? Muitas vezes elas acabam acarretando, de fato, eventos aterotrombóticos, como infarto ou AVC. Então, o potencial das vacinas impedindo a ocorrência dessas infecções eventualmente poderiam evitar eventos cardiovasculares. Existe uma série de estudos, alguns maiores em andamento, tentando demonstrar o real impacto das vacinas na redução de eventos cardiovasculares. Parece uma coisa meio óbvia do ponto de vista populacional, mas cardiologista, Gabriel, ele tem uma obsessão, né, por estudos com redução de mortalidade. É engraçado, né? A coisa já Perfeito. demonstra que controla fator de risco, já demonstra. Enquanto não sair um estudo que demonstrasse, por exemplo, que uma droga para o tratamento da obesidade se traduzia em redução de evento, a gente não agregou isso na nossa prática, né? Foi necessário Uhum. um estudo desenhado para isso, para que a gente agregasse. Com vacinação é a mesma coisa. Hoje a gente entende que a vacinação, assim como uma série de medicações que a gente usa, antitrombóticos, medicações com efeito metabólico, elas reduzem eventos cardiovasculares, pelo menos nos estudos do tipo retrospectivo ou de registro, alguns prospectivos, e a gente aguarda grandes trials nesse cenário, mas não há dúvida de que já está nas nossas diretrizes, né? Principalmente influenza e pneumococo. Eu acho que já está muito bem estabelecido. Agora, o
queria que você comentasse, antes do pessoal falar aqui, Gabriel, você comentou bem no começo, achei muito interessante esse comentário que você fez sobre esses grupos de hesitação vacinal, né, ou os antivax, e Uhum. sempre existe um medo, a gente sempre escuta as pessoas falarem sobre o risco de vacinação em relação principalmente às miocardites. Isso se comentou em relação à vacina do Covid, mas a gente sabe que isso não se aplica só à vacinação do Covid. Antes mesmo do Covid, a gente já ouvia falar de vacinação em miocardites. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa relação, até para desfazer esse mito, né, de que existe uma relação causal, de que essa incidência ela seja muito elevada. É. Eu gosto sempre de lembrar que, né, quando você tem muitos milhões de pessoas, né, submetidas a o mesmo agente ao mesmo tempo, os efeitos os eventos raros ficam mais comuns, porque você está vendo isso na casa de milhões, né? Então, todo mundo sabe que vacina, como qualquer outra medida que a gente faça, né, ela está associada com aumento de alguns efeitos adversos, né? E aí a gente fica sempre nessa discussão, né? A gente teve alguma pouca investigação com relação à miocardite e à vacina da AstraZeneca, né? Que foi uma vacina que acabou tendo o seu uso limitado por conta de suspeita de evento trombótico, suspeita de miocardite, né? É, mas a plataforma de vacina que a gente acaba tendo, que é a plataforma de vacina aí do RNA mensageiro, a gente fez isso na casa Uhum, de bilhões, isso, né? perfeito. E bilhões de doses, e as coisas estão mais ou menos controladas, né? E é aquilo, o que que é pior, a vacina ou a doença, né? Então, qual que é a chance, né, de um paciente que não foi vacinado de maneira adequada ter um evento adverso relacionado à Covid, né? E eu acho que não falta exemplos de cardiologistas, de pacientes, né, que tiveram eventos sérios do ponto de vista cardiovascular relacionado à infecção por Covid, né? É, Então, é bem curiosa essa associação, né? Eu brinco que vacina chega a ser até desleal, né? Porque na prática clínica você não vê a doença prevenida, porque o indivíduo que usou vacina ela foi eficaz, não tem a doença, mas você vê a complicação, né? É igual o indivíduo que usa aspirina durante tanto tempo, né? Ele não vê o evento prevenido, ele não vê o infarto que ele não teve, o AVC que ele não teve, mas é, ele vê o sangramento quando ele tem. Então, na prática clínica, estratégias preventivas você acaba vendo só as complicações e não vendo os eventos que foram prevenidos. Normalmente, isso a gente consegue ver nos estudos clínicos, onde você tem ali dois grupos, e aí você consegue ver que o outro grupo que de fato não utilizou acabou tendo incidência maior hum, da doença em si ou do evento que seria prevenido, né? Então, até para cálculo de benefício líquido, acaba sendo muito desigual, né? Vou, vou abrir aqui para as perguntas dos colegas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, ou pode abrir e já fazer a pergunta direto para o Gabriel, que é mais fácil. estamos na cozinha de casa, né, É gente? isso aí. O counterfactual, né? A gente vê o benefício, mas a gente não tem. Ah, e se você não tivesse a vacina, será que você teria morrido de Covid se não tivesse tomado, né? E é isso, gente. Todo mundo, os pacientes que têm hesitação vacinal, eles vão arrumar desculpa, né? Ah, não, mas será que o que eu tive agora é uma coisa relacionada à vacina, né? Então, a gente tem que ter um repertório bem grande hoje em dia para garantir isso, né? E infecção por Covid, ainda bem, é uma infecção em geral, né? Uhum, Uma doença, né, bem mais leve do que a gente pegou em 2020, né? Mas ainda é algo que tem consequências se os pacientes não uhum, estão adequadamente vacinados. Igual você falou, né? A gente não sabe nos eventos associados, né, o quanto que, né, alguns efeitos
de infecção Uhum. viral, eles podem desencadear outras coisas, né? Cris, Cris Oi, Edu, levantou boa aqui a noite. mão. Boa noite, Oi, Cris. Esse- Gabriel. Oi, tudo bem? Ótima aula, Gabriel. Uma dúvida, essa vacina da Moderna, da Covid, já está disponível? Não entendi isso. já está Ah, disponível faz uns 15 dias. tá. Então, nós, profissionais da saúde, podemos ir nos postos de saúde e tomar essa vacina já. Podemos, Ok. podemos sim. Tá, obrigada pela informação. Eu acho que vale lembrar, a Cris lembrou muito bem, né? Óbvio que a gente está falando aqui da vacinação do cardiopata, mas boa parte desse esquema vacinal se aplica, na verdade, a todos nós, né? Não só os profissionais da saúde, como os adultos, né? A gente sabe que no cardiopata ele vai ter um benefício potencial de prevenção de eventos cardiovasculares e de complicações advindas da doença, mas normalmente boa parte desse esquema se aplica também a nós. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, o senhor quer falar alguma coisa? Professor Pignatari? Me ouvindo? Sim. Então, inicialmente, parabenizar aí vocês por escolher esse tema, acho que é importante, a vacinação nos cardiopatas. E o Gabriel, parabenizar pela apresentação dele, acho que ele foi perfeito aí com os dados principais das vacinas, né? Só queria fazer um comentário das vacinas, né? Principalmente aquele tópico que o Gabriel colocou no início, né? Da, da falta, digamos assim, de credibilidade de muitos pacientes em relação a efeitos colaterais ou ao efeito da vacina. É, da sequência das vacinas, né? Quando o paciente não tomou nada, né? Então, só um comentário. Então, a influenza, que é dada na rede pública, né? Se insistir nessa, porque não tem custo. A do Covid também, agora que o Gabriel colocou, e vocês já acabaram de comentar que está disponível, né? Há já 15 dias, que não tem custo, né? O custo é ir lá tomar, né? Muitas vezes as pessoas não vai tomar. E a terceira é o pneumococo, realmente muito bem colocado. Só que o pneumococo são 2 doses, e depois o herpes zoster, que não é propriamente para o cardiopata, mas para o paciente idoso, né? Então, acho que são essas as 4 vacinas. Só a questão da sequência. Eu tive um paciente, só comentando que ele tem, na verdade não é cardiopata, mas ele tinha uma glomerulonefrite, uma doença renal, tomava corticoide, então tinha tido já umas pneumonias, então tem que vacinar para pneumococo. E também falei do herpes zoster, né? E aí ele falou, doutor, qual que eu tomo antes? Porque ele foi ver o custo, porque ele ia fazer na rede privada. Falei, então Uhum. toma pneumococo e depois toma o zoster. Muitas vezes o paciente tem que tomar 2, 3 vacinas, ele se confunde. Uhum. Todas elas são importantes, que o Gabriel colocou. Então, aqui é uma questão de bom senso. O médico atendendo o doente falou, qual vacina que eu tomo agora, né? Agora seria influenza, sem dúvida, né? O Covid, sem dúvida, agora que eu digo já. Bom, pneumococo é importante também. Pode tomar, então, o mês que vem, para não tomar tudo de uma vez. Não tem nenhum problema tomar mais de uma vacina junto, mas ele vai ter que pagar, né? Então, o dos ossos é muito caro, então espera, toma agora do pneumococo, depois toma o dos ossos, senão você vai ter um custo, né? Então, é só esse comentário, então, eu acho que tomar vacina, né? Só uma outra coisa também, não quero me adiantar, mas mesmo pacientes médicos, né? Pacientes médicos, paciente com cardiopata, como no meu caso, eu só fui tomar a vacina pneumocócica, eu devia ter tomado com 65 um ano, só fui tomar agora, por causa do meu problema de doença cardíaca, né? Então, eu acabei tomando, falei, agora eu vou tomar o pneumococo, não quero ter pneumonia por pneumococo. Então, só para mostrar isso também, que as pessoas, mesmo os colegas médicos, mesmo infectologista, foi a questão da comorbidade levou a ter certeza que eu devia tomar. Na verdade, eu devia ter tomado antes, né? Não tive pneumococo, mas não quero ter. E tomei os zoster também. Então, só essa curiosidade. Então, parabéns, é isso. Obrigado, Obrigado. professor Pignatari. E eu acho que isso, professor, que o senhor comentou, dessa certa inércia que a gente tem, né, em se mexer para tomar vacina, eu diria, professor, que o próprio cardiologista, né, nos nossos consultórios, muitas vezes a gente negligencia a prescrição e a orientação do paciente em relação a essas vacinas.
Então é muito curioso que é muito comum que o paciente saia do consultório com um receituário médico, com assim, orientação em relação a medicações, até orientações de mudança de estilo de vida, mas muitas vezes a gente esquece de solicitar e prescrever que esse paciente use a vacina. Mesmo durante as internações, e veja que isso está nas nossas boas práticas, especificamente no nosso guia de cuidado da ASA, do paciente pós-infarto e de insuficiência cardíaca, se você for ler, está lá. A vacinação está nas nossas diretrizes, está aplicado no nosso guia de cuidado. Mas muitas vezes, durante a internação do paciente, a gente não questiona em relação à vacinação, ou esse paciente ele não sai com uma recomendação de, após a alta, usar a vacinação. Eu acho que essa aula ela vem também como um lembrete de que está na diretriz, mas muitas vezes não está no nosso receituário. Então, o que está na diretriz precisa chegar nos consultórios, precisa chegar nas enfermarias, chegar nos receituários, para que os pacientes, eles de fato, sejam orientados. Eu vejo comumente que a gente, por vezes, esquece dessas orientações. Eu acho que achei sensacional a iniciativa da Bia. Bia, aí, parabéns pela seleção desse tema. Sempre muito bom relembrar isso. Gabriel, muito obrigado aí pela aula. A gente vai terminar aqui uns 20 minutinhos antes, né? Já que todo mundo já fez os comentários. Aqueles que vão viajar, né, aproveitam aí para viajar mais cedo. Aqueles que vão para o congresso, né, aproveitem para descansar, porque amanhã o dia é longo. Aqueles que estão terminando a aula como eu, vamos terminar aqui já já as aulas de amanhã. E é isso aí, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado pela presença de todos. Até a nossa próxima reunião. Um abraço. Hoje. Obrigada, Obrigado, Gabriel. viu? Tchau, tchau. Obrigado, Bia. Tchau, tchau. Tchau.